Bem, pessoal, o jogo do Homem-Aranha tá aí. Embora a história esteja sendo bem criticada por alguns fãs, o negócio foi bem divisório, o que não foi realmente divisório foi a parte da jogabilidade. E a imersão que você tem com os Homens-Aranha dentro de Nova York. E o jogo do Homem-Aranha foi confirmado pela Sony que foi o jogo mais vendido exclusivo do estúdio dela, vendendo aí mais de 2 milhões de cópias em menos de 24 horas. Ou seja, a franquia do Homem-Aranha da Insomniac vai continuar por um bom tempo. A gente vai ter aí, no mínimo, mais uns 6, 7 anos de jogos do Homem-Aranha da Insomniac. E não dá para esquecer também que a Insomniac é a responsável em fazer o jogo do Wolverine, que vai ser o grande próximo lançamento dos jogos da Marvel. E a Marvel, no que se trata de jogos AAA de super-heróis, ela parece estar bem servida, com jogos de Homem-Aranha e possivelmente de Wolverine, e um jogo do Pantera Negra com Capitão América que a gente ainda não sabe exatamente como que é. Mas e quanto a DC? Porque assim, ó, depois de um grande lançamento AAA de um jogo do Homem-Aranha, eu acho que é natural os fãs da DC quererem alguma coisa nesse nível aqui. Um jogo imersivo de super-herói. Mas a situação dos jogos da DC hoje, ela é um pouco nebulosa, e nesse momento temos dois jogos anunciados. O do Esquadrão Suicida, Mata a Liga da Justiça, e o jogo da Mulher Maravilha. O jogo do Esquadrão Suicida é aquele negócio, né? Ninguém realmente tá botando fé nesse jogo. Já foi adiado para um prazo indefinido, gameplay muito criticado, estrutura do jogo muito criticada, a elaboração do jogo foi criticada. Ninguém sabe como que realmente veio a ideia de querer fazer esse jogo do Esquadrão Suicida, porque olha, ninguém tira da minha cabeça que a Rocksteady não queria fazer esse jogo. E quanto ao jogo da Mulher Maravilha, esse daqui é um verdadeiro mistério. Ele foi anunciado há uns 2 anos num Game Awards, e pelo jeito foi bem no início do desenvolvimento, porque desde então a gente não ficou sabendo mais nada sobre o jogo. Teve até o vazamento de uma artwork do jogo, e o que a gente sabe é que o jogo vai se passar na ilha de Temícera, e vai ter algum tipo de conflito ali acontecendo naquela ilha. Se sabe também pela arte vazada que além das Amazonas na ilha, também vai ter um grupo militar. Não se sabe que grupo militar é esse, qual que é a função deles na história, até porque eu imagino que o jogo vai ter que ter algum tipo de inimigo chegando na ilha. E faz sentido que talvez tenha alguma correlação com esse negócio do exército chegando na Ilha das Amazonas. Como que eles chegaram na Ilha das Amazonas? Ninguém sabe. Se esses militares aí vão ser os vilões, também não tem como saber. Mas bem, hoje, pro fã da DC, o verdadeiro hype tá no jogo da Mulher Maravilha. O Esquadrão Suicida eu já dou a real. Deixa no canto, deixa a expectativa baixa, porque daí se o jogo sair e ele for minimamente bom, você vai se surpreender. A chance é baixa, mas é melhor manter o hype baixo, porque aí você pode se surpreender. E se acontecer um milagre da Rocksteady, beleza. Mas por enquanto, é melhor deixar a expectativa em cima do jogo da Mulher Maravilha. E a esperança do jogo da Mulher Maravilha vem muito em cima da desenvolvedora, a Monolith. Porque foi essa empresa aí que fez os jogos do Senhor dos Anéis e o Shadow of Mordor, que é um jogo de 2014 e teve uma sequência que é o Shadow of War. E assim, ó, esses dois jogos são muito conhecidos por causa do sistema que a própria Monolith desenvolveu, que é o sistema Nemesis, que é meio que um sistema que cria NPCs de uma forma um pouco mais inteligente, sem que de fato eles pareçam genéricos. E os dois jogos são jogos bem bons. Como os jogos de mundo aberto, eles não são nada revolucionários, mas eles são bem feitos e os dois têm a sua própria identidade. O ponto é que a Monolith pode não ser uma Rocksteady ou uma Insomniac, mas ela é uma empresa competente o suficiente para desenvolver um ótimo jogo da Mulher Maravilha. Mas e depois do jogo da Mulher Maravilha? O que vai acontecer com os jogos AAA da DC? Porque a Marvel parece ter tudo sob controle para fazer uma franquia dos jogos do Wolverine e continuar fazendo dinheiro com 1 trilhão de jogos do Homem-Aranha e DLCs do Homem-Aranha, porque vai dar dinheiro. Pro universo inteiro da Marvel, eu ainda acho que isso é pouco. Pô, ainda tá para surgir um jogo realmente maravilhoso dos X-Men, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores. O que a Marvel tem hoje é a situação que a DC tinha há 10 anos atrás, de que com o personagem que dá mais dinheiro para essa marca, eles conseguiram encontrar uma fórmula de jogo que eles podem repetir por alguns anos e ganhar muito dinheiro com isso. A DC, a Warner naquela época, deveria ter usado o momento da franquia Arkham para impulsionar outros jogos.
impulsionar um jogo da Mulher Maravilha, impulsionar um jogo do Superman, mas infelizmente naquele momento não houve essa visão e ficamos apenas com os jogos do Batman. Isso lá atrás, na minha visão, foi um erro, porque se a DC tivesse a visão de não depender só do Batman, só da franquia Arkham, a gente poderia estar numa situação muito mais tranquila de jogabilidade para outros super-heróis da DC. Porque, claro, tem o jogo da Mulher Maravilha, só que a gente não sabe como é que é o jogo da Mulher Maravilha. Não tem a certeza, a gente tem o otimismo. E o currículo da Monolith, que tem 2 grandes jogos de mundo aberto do Senhor dos Anéis. Mas isso não é garantia que vai dar tudo certo. Quando a franquia do Arkham estava no auge, ao invés de ficar jogando um jogo do Batman Arkham por ano, eles deveriam ter expandido mais esse tempo de desenvolvimento entre um jogo e outro da franquia Arkham e ter metido outros jogos de super-heróis ali. Porque um dia a franquia Arkham iria terminar a trilogia que eles estavam querendo fazer. E aí agora a gente tá no limbo. E do limbo e das confusões que existem dentro da Warner, de fusão, de Warner Media, de Zaslav, acabou surgindo esse jogo do Esquadrão Suicida, que nunca deveria ter acontecido. E agora, pelo fato da DC e da Warner ter só dependido do Batman nos anos 2010, no momento que poderia ter explorado melhor outras mecânicas, outros super-heróis, né, com o apoio da Rocksteady, com o hype da franquia Arkham, agora a DC tem que fazer tudo do zero, sem hype de franquia Arkham. E com o seu melhor estúdio de videogames, a Rocksteady, com o jogo do Esquadrão Suicida preso com pelo menos 1 ano de desenvolvimento ainda. De verdade, esse é o problema, é a perspectiva que não é muito boa. Porque para você fazer jogos grandes de videogame, você precisa de muito dinheiro, porque não é barato, você precisa de muito tempo para desenvolver esses jogos, porque demora, e você precisa de um grande estúdio, com uma grande visão, uma grande equipe, e com a possibilidade de expandir com o apoio de outros estúdios de outros lugares do mundo. A Warner hoje tem basicamente 3 grandes estúdios de videogame. A Warner Bros. Games, que recentemente fez o Gotham Knights, a Monolith, que está fazendo o jogo da Mulher Maravilha, e a Rocksteady, que está fazendo o jogo do Esquadrão Suicida. Na teoria, a única empresa hoje que poderia fazer o próximo jogo grande da DC é a Warner Bros. Games. E o problema de ser esse estúdio é que o único jogo bom que eles realmente fizeram é o Arkham Origins. Só que esse jogo foi com a engine da Rocksteady, eles não desenvolveram aquele jogo, e quando saiu já era um jogo bem bugado, e que não consegue tirar o máximo daquela engine maravilhosa da Rocksteady. O Arkham Origins tem uma excelente história, e para por aí. Então, eu não sei de verdade se a Warner Bros. Montreal é o estúdio que a DC tem que apostar para fazer o próximo grande jogo de super-herói. Esse jogo do Homem-Aranha 2, ele subiu um pouco a exigência para um jogo de super-herói de novo. Tal qual a franquia Arkham fez, tal qual o próprio Homem-Aranha fez depois. Por isso que o próximo grande jogo da DC, depois de Mulher Maravilha, ele tem que ser um jogo que dispensa, né, desconfiança. Tem que ser um jogo que coloca o título do jogo ali, coloca o nome da empresa ali, e por si só as pessoas já ficam hypadas. Infelizmente tem que ser isso, e tem que ser um jogo também de mundo aberto. Porque eu também acho muito difícil hoje um jogo de super-heróis single player que não seja de mundo aberto e que consiga, sabe, gerar esse hype, essa antecipação, né, como nos jogos do passado faziam. Porque na minha época, lá no saudoso anos 2000, Batman Vengeance. Batman Vengeance, gente, é um jogo muito legal. Só que pros anos 2000, e é um jogo de fase. Pra época, era um dos melhores jogos da DC. O jogo do Homem-Aranha, o filme, era um jogo de fase. Mas era o grande jogo do ano de super-herói. Só que esse período dos jogos de fase de super-herói, eles já passaram. O que as pessoas querem hoje é a imersão de ser o super-herói com gráficos, né, no talo, o PlayStation 5, o Xbox, né, gritando para rodar o mapa ali. É isso que o pessoal quer. E a jogabilidade com o sistema de batalha ali tem que ser, né, nível Arkham. É isso que as pessoas querem. Eu acho muito difícil que alguém chegue com uma ideia revolucionária para um jogo de super-herói e que esse novo formato milagroso que ninguém pensou ainda mate esse atual. Acho muito difícil. Por isso que tem que ser um jogo mundo aberto, com um grande herói da DC, com um grande estúdio. Eu não tenho dúvida que o melhor estúdio hoje da Warner
é a Rocksteady. Então você tem que deixar a Rocksteady fazer o jogo. Mesmo que isso tenha um grande problema, que é o jogo demorar mais para sair. Mas você tem que deixar a Rocksteady. Gente, me desculpa, mas não pode ser a Warner Bros. Montreal que fez o Gotham Knights para fazer o próximo grande jogo da DC. Porque a Warner Bros. Montreal, por mais que eu tenha simpatia por ela, eu acho muito difícil que eles anunciem um jogo e que as pessoas simplesmente não fiquem desconfiadas. Porque no currículo deles já tá lá Gotham Knights. O Gotham Knights tinha um potencial para ser muito melhor do que ele foi. E talvez não tenha sido culpa do desenvolvimento, e sim da pressa, do tempo disponível. Talvez. Mas, infelizmente, o jogo marcou a empresa. Que é o jogo nota 6 do Batman, que não tem o Batman. Pega a equipe hoje da Rocksteady, divide em dois, deixa uma parte trabalhando no Esquadrão Suicida para fazer o lançamento que der para fazer, e deixa a outra parte da equipe já trabalhando em conceito, jogabilidade, teste, engine, pro próximo grande jogo da DC. E aí vem a dúvida, qual personagem? Batman, porque é sempre uma segurança fazer jogo do Batman, Superman, porque nunca teve um jogo AAA de Superman, Flash, Lanterna Verde, e eu tô deixando de fora a Mulher Maravilha, porque na minha cabeça o jogo da Monolith vai ser bem bom, e eles vão se autorizar a fazer uma franquia em cima dos jogos da Monolith e da Mulher Maravilha. E para escolher quem seria esse jogo, tem que levar em consideração o potencial de gameplay desse personagem, se eles já sabem o que iriam fazer, e o potencial de venda do jogo. Não é à toa que a Insomniac tá fazendo o jogo do Wolverine. É porque eles sabem que o público que joga o Homem-Aranha vai jogar o jogo do Wolverine, porque o público é parecido. Então a DC tem que tentar entender o público que tá jogando esses jogos e tentar fazer um jogo para esse público. E bem, considerando tudo isso, só tem 3 opções viáveis. O Lanterna Verde, por mais que talvez ele fosse dar um jogo sensacional de ficção científica no espaço de exploração de planeta, por enquanto deixa fora, e vamos realmente considerar Batman, Superman e Flash. Sinceramente, o Batman é o personagem que é o mais fácil de ganhar dinheiro. Só que ele tem o gameplay mais batido, porque já teve a franquia Arkham. E aí, você vai repetir a franquia Arkham e só colocar nos padrões atuais? Para tentar competir de frente a frente com o Homem-Aranha? Afinal, você vai pegar o mais popular da Marvel com o mais popular da DC e ver como que os dois saem? Beleza, com certeza isso dá pra fazer. Pessoalmente, eu não acho que tem que fazer jogo do Batman Bruce Wayne. Eu acho que tem que fazer jogo do Batman Terry McGinnis. Porque um jogo do Batman do futuro, você muda a cidade, você faz uma parada que ninguém fez até hoje, que é uma cidade futurista num jogo de super-herói. Você pode fazer uma mecânica de voo, tem inimigos diferentes, potencial de história. O Bruce Wayne também está na história, então você poderia ter uma passagem de legado e tal. Batman do futuro é o ficha 1, na minha opinião. O ficha 2 é o jogo do Superman. E o jogo do Superman, ele tem potencial de vender bastante, e ele tem potencial de ter uma grande jogabilidade. O ponto do jogo do Superman é que ninguém sabe como fazer um jogo de Superman. Ou melhor, a gente tem esboços, ideias, projetos pequenos, assim, imaginando como seria, mas ainda é difícil fazer jogo do Superman. E tem o jogo do Flash, que entre as 3 opções é a mais difícil de todas. Porque o Flash, potencialmente para vender videogame e para chamar atenção, não chama tanto quanto Batman e Superman. E um gameplay do Flash é um sonho muito difícil de se tornar realidade. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão que eu já compartilhei aqui num vídeo de 20 minutos conversando de como que eu acho que seria, mas esse é um sonho que eu acho que não vai acontecer por enquanto. E por isso eu descartaria o jogo do Flash num primeiro momento. O que nos resta só Superman e Batman. Qualquer um dos jogos ia estar bem servido na questão do potencial. Batman do futuro da Rocksteady ou Superman da Rocksteady são 2 jogos que, ok, estou prestando atenção. É diferente de Gotham Knights da Warner Bros. Montreal, e é diferente do jogo do Esquadrão Suicida. É um jogo que você olha e você, ok, eu quero ver esse jogo. Pelo menos o gameplay. E seja lá qual escolher, Batman ou Superman, você tem que fazer um jogo com um objetivo muito claro. Eu quero fazer um jogo imersivo, single player, do Batman / Superman. Não pode ter Game Pass. O co-op, gente, assim, eu adoro o co-op, mas o co-op prejudica o level design do single player.
Prejudicou do Gotham Knights. Todo mundo diz, o Gotham Knights é divertido com 2 jogadores. É verdade. Mas quantas pessoas de fato jogaram esse jogo no co-op, gente? A grande maioria tá pra jogar pelo single player. E a outra coisa é que precisam ser jogos cinematográficos. Precisam ser jogos com uma grande história. Precisam ser jogos caros. E infelizmente talvez essa seja a grande barreira dos jogos da DC. Porque os jogos do Homem-Aranha são desenvolvidos pela Insomniac, mas a Insomniac é um estúdio da Sony. E a Sony usa a Insomniac como um lugar, uma empresa, para mostrar o potencial do PlayStation 5. Eles não estão ali só para fazer um jogo de super-herói. Não, eles estão ali para mostrar o potencial do PlayStation 5. E por isso eles ganham mais dinheiro do que geralmente eles teriam. Porque é a Sony bancando o jogo. Ah, mas a Rocksteady fez os jogos Arkham. Só que naquela época, jogos ainda não tinham explodido o orçamento. O Arkham Knight foi quando começou a explodir o orçamento de jogo de videogame. E hoje, para fazer jogo desse tamanho AAA, é ainda mais caro. E eu não sei se a Rocksteady, com a Warner, teria esse poder financeiro para bancar esse jogo, por mais que as perspectivas de vendas fossem excelentes. E se você não pode fazer um jogo de DC, do Batman, do Superman, com um orçamento como os da Insomniac tem, você tem que conseguir compensar de alguma forma. Provavelmente você não vai conseguir compensar no gráfico, provavelmente você não vai conseguir compensar nos detalhes do mundo, mas você pode compensar na história, na trilha sonora, na jogabilidade, no sistema para atravessar a cidade. E eu nunca tinha pensado nisso até o Gotham Knights. O Gotham Knights tem um péssimo sistema de navegação na cidade de Gotham. Horrível, horroroso, péssimo. O Homem-Aranha 2 tem esse sistema aí do web swing aprimorado, que faz umas paradas, velho, que era sonho. Eu nunca tinha visto isso. De 10 vídeos que eu vejo compartilhado do jogo, 9 são de web swing. Se você vai fazer o jogo do Batman do futuro ou do Superman, o sistema de locomoção vai ser o voo. É tanto o Batman do futuro, quanto o Batman Terry, quanto o Superman voo. O sistema de voo desses dois personagens ser feitos tem que ser um negócio inacreditável. Tem que ser o melhor sistema de voo da história dos videogames. Sabe? Tem que ser algo divertido, bem feito, rápido, que mostre a escala da cidade. E é nesse ponto que um jogo do Superman tem muito mais vantagem do que um jogo do Batman do futuro. Porque a escala do Superman não é Gotham, não é Neo Gotham, é o mundo. O Superman tem que ir pro céu e você eventualmente tá fora da Terra e vê a Terra. Isso aqui seria um sonho, mas é a questão do escopo. Tem como fazer esse jogo? É difícil, é complicado. Você vai fazer o Superman ir pro espaço. Mas olha como que é o desafio de fazer um jogo do Superman. E hoje, fazer um jogo do Superman é muito mais caro do que fazer no passado. É claro que também tem suas vantagens. Fazer hoje do que há 10 anos atrás, hoje você talvez tenha tecnologia disponível para fazer um jogo muito maior, numa escala que está de acordo com o tamanho do Superman, só que é igualmente mais difícil de fazer esse jogo. Se eu tivesse que escolher, primeiro eu faria o jogo do Batman do futuro. E não é porque eu prefiro o jogo do Batman do futuro do que do Superman, é o contrário. Nesse momento eu queria ver mais um jogo do Superman do que do Batman. É só que o Batman, ele me traz a segurança de um gameplay muito bom, com uma mecânica de voo muito boa, com a Rocksteady fazendo um mapa maravilhoso de Neo Gotham, um jogo seguro que daria muito dinheiro. E enquanto a Rocksteady está fazendo esse jogo, você tem que deixar uma equipe separada da Rocksteady fazendo o jogo do Superman também. Para daí, quando sair o jogo do Batman, o jogo do Superman já tá engatilhado. E você conseguir fazer esse rodízio. De um ano ter o jogo do Batman do futuro. E aí no outro ano sai o Mulher Maravilha 2 da Monolith. 2 anos depois sai o jogo do Superman da Rocksteady. E depois você joga um outro jogo do Batman do futuro. Já que a engine tá pronta, teoricamente não vai ser tão difícil você fazer. E aí sim você cria esse ecossistema para jogos AAA da DC. Que hoje não tem. É isso que eu fico chateado. Hoje a gente só tem o jogo da Mulher Maravilha e a gente olha o jogo da Mulher Maravilha com a esperança que ele seja maravilhoso. Mas, infelizmente, é só um desejo. Mas ele pode ser o primeiro passo para começar algo muito legal envolvendo os jogos da DC. Ah, Gabriel, e aquela ideia do James Gunn de estar tudo dentro do DCU? Ah, essa ideia de James Gunn. Enquanto você tiver jogo dentro do universo cinematográfico, você vai estar sempre preso nas possibilidades da história. O universo da DC é diferente do universo Star Wars. O universo Star Wars te permite pegar outros personagens, além dos principais, e fazer jogos deles. O universo da DC é muito mais complicado. Você acha que vai vender mais o jogo do Arqueiro Verde ou o jogo do Batman do futuro?
Eu não tenho dúvida que o jogo do Batman do Futuro ia fazer 10 vezes mais as vendas. E jogo de videogame AAA é caro. Você quer brincar com dinheiro, com um personagem que você não tem nem a certeza que vai dar dinheiro? É complicado. Você, inevitavelmente, vai acabar fazendo jogos dos membros da Liga da Justiça ou só da Trindade, quando a gente tá falando de jogos realmente grandes desse nível. E se você quer fazer jogos desses personagens, cara, a história não pode estar amarrada. Você tem que jogar o jogo na dúvida se o Robin vai morrer no meio. Você tem que estar na dúvida se a Diana vai matar o Ares. Você tem que jogar ali o jogo do Superman na dúvida se o Lex Luthor vai deixar a Lois Lane com câncer. A história desses jogos precisam ser envolventes sem nenhuma amarra. E se você colocar esses jogos dentro de um universo compartilhado que também vai ter filme, nunca vai dar pra fazer isso. Porque o cinema, infelizmente, vai ter sempre a prioridade nesse estilo de narrativa em cima de um universo compartilhado. Por mais que talvez fosse super legal ter um jogo do Batman, do DCU, AAA, né, que você joga lá. É só que não dá pra fazer isso. O Arkham City jamais seria o Arkham City se o Paul Dini não tivesse escrito que o Coringa morre no final. E aí, você ia matar o Coringa se estivesse dentro de um universo compartilhado? Óbvio que não. Nesse ponto, eu acho realmente que os jogos precisam estar isolados. E a DC, ela precisa da Rocksteady. A Rocksteady é a melhor desenvolvedora que eles têm. Claro, tem a NetherRealms. Eu não tô contando a NetherRealms porque ela só faz jogo de luta, né? E nesse tópico específico aqui, a gente tá falando só dos jogos, né, de mundo aberto. Porque a NetherRealms pode fazer um Injustice 3. Aliás, eu vou ficar muito surpreso se não acontecer um Injustice 3. Mas enfim, da mesma forma que a Marvel encontrou duas franquias aí, a do Homem-Aranha e agora do Wolverine, e tá tentando emplacar uma terceira, que é essa do Pantera Negra, que a gente ainda não sabe como é que é o gameplay também, a DC se organizou com a Monolith e com a Mulher Maravilha. Ótimo, é um passo. Eu tenho fé na Monolith, acho que ela vai fazer um bom jogo. Não sei se vai fazer um jogo excelente, mas eu acho que vai fazer um jogo muito bom. O meu medo real do jogo da Mulher Maravilha é esbarrar no orçamento. E também no tempo de desenvolvimento, porque ele foi anunciado há 2 anos, e se ali realmente foi o start do desenvolvimento, cara, 2 anos ainda é pouco pra fazer um jogo de mundo aberto, com uma nova engine, desenvolver gameplay da Mulher Maravilha, pensar toda numa história. Ainda é pouco tempo, parece que é muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Mas enfim, o selo da Monolith acho que ainda dá uma certa segurança. Tendo Mulher Maravilha, você tem que pensar no resto da Trindade, Batman e Superman. O Batman, como eu disse, Batman do futuro. Esse é o caminho pra você ter um jogo diferente, com uma história legal, com um mapa de Gotham, isso é importante, diferente. Porque já teve uma Gotham quase perfeita, que era do Arkham Knight. Como que você dá o próximo passo? Você faz uma Gotham do futuro. O Homem-Aranha 2 deu o passo seguinte, expandindo para outros bairros. E beleza, funcionou pro Homem-Aranha 2, mas será que vai funcionar pro Homem-Aranha 3 ter mais bairros de Nova York? Esse é um problema que eles vão ter lá. Esse é o problema que os jogos do Batman viveriam, porque já teve 4 Gothams. Vai fazer mais uma Gotham, só que maior? Pra mim teria que ser a Gotham do futuro. Joga aí a carta de segurança do Batman, porque a Rocksteady tem essa expertise, sabe o que fazer. O pessoal iria ficar hypado de qualquer jeito pro jogo do Batman do futuro. E em paralelo, deixa eles desenvolvendo a parte do jogo do Superman. Pra daí sim, você fazer um jogo do Superman Next Gen, assim, ó, de cair os queixos, de ser escala global, vários mapas, o Superman pode sair da Terra, pode ir pra Lua. Porque esse é o jogo da DC que todo mundo quer ver, sabe? O jogo do Batman do futuro é pra preencher tabela com a Rocksteady. Já que o Gotham Knights não preencheu bem a tabela, volta pro Batman. Porque o Gotham Knights teve isso. Ele foi uma tentativa de sair da fórmula pra tentar encontrar uma nova fórmula com outros heróis, sem fugir muito do Batman. Flopou. Paciência. Eu pensei que não ia flopar tanto como flopou, mas flopou. Paciência. Foi um pouquinho ousado? Então volta pro Batman. E o Superman sim. O Superman eu acho que dá pra acreditar que eles teriam um jogo de sucesso como o do Batman. Com essas 3 frentes, pô, aí eu acho que a DC ia estar bem. E esse seria um futuro legal da DC. Jogos do Batman do futuro e do Superman por uma empresa, Monolith com Mulher Maravilha. Mas o ponto principal disso tudo que eu tô falando é que os jogos da DC, os jogos de super-heróis, eles precisam ser single player. Eles precisam ser focados numa narrativa. E eles precisam ter um mundo aberto. A não ser que seja um jogo de luta, como o Injustice. Mas se não for isso, é mundo aberto. E o jogo do Homem-Aranha subiu muita exigência. Compara o Homem-Aranha 2 com Gotham Knights. Não dá, velho. São jogos em ligas completamente diferentes. E sabe o que é chato? É que um jogo do Gotham Knights tinha potencial pra ser tipo o jogo do Homem-Aranha. Tem que pensar na estrutura
no que os jogadores estão jogando hoje, o que os jogadores estão comprando, e o que as pessoas estão comprando é o jogo do Homem-Aranha. É o que eu falei, 2 milhões de cópias em um dia. A DC realmente precisa se organizar. O jogo da Mulher Maravilha é o primeiro passo. Mas o resto é Batman e Superman. Tem que acreditar na Trindade. Mas enfim, isso aqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês fariam. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre o que fazer com os próximos jogos da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.